Boa noite, pessoal. Só para a gente começar aqui agora a nossa gravação, a gente já bateu um papinho aqui, já introduziu. Hoje eu já vou começar aqui agradecendo ao Gerson, ele tem sido um parceiraço aí nessa entrada dele aqui como aluno do Uniesp, um cara que já tem bastante experiência aí de mercado e vem tentando compartilhar isso cada vez mais com os colegas, né? Então, desde o começo ele demonstrou isso. Então, Gerson, muito obrigado pela tua participação, pelo teu tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente. Hoje a gente está continuando aí nossos encontros aqui no AIDA, né, durante aqui esse período de férias. É uma pretensão que eu tenho da gente continuar o trabalho, continuar os estudos e, de fato, iniciar aí o primeiro passo da pesquisa da gente, né, que deve entregar um resultado. A gente está ainda com dificuldade nesse encontro de hoje de quórum, mas a ideia é que assim que a gente tiver pelo menos umas 8 pessoas, a gente consiga separar o nosso AIDA em 2 grupos, pelo menos, para que a gente inicie as atividades, inicie a pesquisa, tá? Então, o nosso ponto seria hoje, mas aí, como estamos com baixo quórum, eu vou colocar para o dia 5 como data final para a gente montar os grupos, tá? E a partir daí a gente monta os grupos e vai iniciar a pesquisa. Se o grupo for ficar com pouca gente mesmo, a gente vai continuar com pouca gente, mas de fato fazendo a pesquisa. A ideia aqui não é a gente ter só pessoas voluntárias no sentido que vem quando quer, mas que a gente de fato tenha uma certa regularidade de participação. Quando a gente não puder, a gente informe, né, com antecipação que não vai poder participar, mas que a gente mantenha a nossa pesquisa forte, firme, e que de fato ao final a gente consiga ter um produto entregável. Beleza? Mas o dia hoje não é para lamentações, o dia hoje é de alegria. Gerson vai mostrar para a gente aí um pouquinho sobre web scraping. É um recurso muito importante utilizado em Python. Quem utiliza ali um pouco mais é o pessoal da engenharia de dados, quando tenta fazer coleta, né, principalmente em sistemas web ou em páginas web. E o Gerson aí hoje ficou com esse cargo de mostrar um pouquinho para a gente. Gerson, seja bem-vindo, muito obrigado pelo teu apoio aqui. Fica à vontade, cara. Show de bola. Show de bola. Obrigado aí, gente. Todo mundo me ouvindo bem? Sim, tá muito bem. Tá bom, né? Bom, então, pessoal, iniciar aí, tá? Sobre web scraping, beleza? Alguns de vocês, se forem buscar mais a fundo e tudo mais, vão ver ainda o termo crawler, né? Web crawler. É parecido, mas é diferente, então vamos ficar com o termo web scraping por enquanto, que é justamente significa raspagem, né? Scraping é raspagem. E é a sacada de raspar dados, né? Pegar dados da web, tá bom? Então, aí me apresentando, acho que todo mundo sabe, mas vai ficar aí gravado. Então, quem não me conhece, eu sou Gerson Brito, tá? Esse é o meu LinkedIn, esse é o meu GitHub, são minhas redes sociais, tá bom? Quem quiser me encontrar em qualquer canto e conversar, trocar ideia por aí, são os 2 canais, tá bom? E aí eu vou começar logo com 2 disclaimers, certo? Então, só lembrando aí que eu não sou expert em Python, beleza, galera? E eu também não utilizei bibliotecas aí de mercado, tá? A gente tem algumas bibliotecas, principalmente voltadas para o web scraping, já bem famosinhas aí do Python, né? E já tem também outra bem famosinha que é do meio, digamos assim, de interação com o web. Um é o Selenium, tá? O Selenium ele é mais comum, digamos assim, para todas as linguagens, para outras linguagens, certo? E o Beautiful Soup, que é mais específica aí para Python, tá? Eu não usei nenhuma das duas e até de forma proposital. Vou explicar depois o motivo, tá? Mas aí só lembrando disso, tá? Então do que se trata, né? O termo aí, né, web scraping, como eu comentei, é justamente raspagem, né, e obtenção de dados da web, né? E preferencialmente de forma automática. Como assim, velho? Quer dizer que de forma automática também é raspagem? De forma não automática também é raspagem, né? Você chega lá naquele site em específico, vai buscar o dado, seleciona e pega
né? Se você chegar lá e disser assim, olha, você vai fazer isso aqui uma vez por dia, não deixa de ser raspagem, mas a gente utiliza aí de forma automática, beleza? Então, a gente, programador, a gente está trabalhando com dados, então a gente faz uma parada aí automatizada, beleza? E aí, a intenção de fazer uma parada automatizada, né, uma raspagem de dados automatizada, é justamente porque a gente quer com esses dados com frequência, devem ser muitos dados, né? E esses dados geralmente eles não são tabulados, né? Ou não são estruturados, beleza? Geralmente esses dados são públicos, beleza? E não precisaria ou não precisa do consentimento prévio de quem está gerando aquele dado, beleza? A gente tem aí algumas formas de obtenção de dados específicos quando alguém quer, né, que você consuma aqueles dados, alguém libere aqueles dados. Geralmente são web APIs, ou seja, você libera um endereço na internet e quem bater naquele endereço com aquelas características, né, com aquelas credenciais, consegue obter o dado, certo? A sacada do web scraping é justamente essa, quando você não tem essa possibilidade, quando o fornecedor do dado, ele até mostra, ele até libera esse dado, é público. Você, quem quiser, pode ir lá consumir. Aí você chega para ele e diz assim, olha, me libera uma API, uma forma mais fácil, um acesso aos teus dados, ao teu banco de dados. Ele fez, cara, não vai rolar não, não posso fazer isso não. Tá aí, tá público. Se você quiser, copia e cola. Então, essa é a principal sacada aí do web scraping, beleza? E aí, o que é que são dados estruturados, né? Eu falei dados estruturados e tal, mas como assim dados estruturados? Dados estruturados são o exemplo principal da web aí hoje, é o JSON, né? Que é nesse formato, tá? Então, acredito aí que todo mundo que está aqui já conseguiu ver o que é um JSON, certo? Mas a ideia é esse chave-valor, certo? Mesma coisa aqui com XML, é um pouco mais antigo, mas ainda tem bastante, né? Ainda é uma das formas, principalmente governamental, de se comunicar, beleza? E, querendo ou não, o nosso querido e amado aí, CSV. Algumas APIs, por incrível que pareça, liberam dados aí em CSV, beleza? Para a gente poder consumi-los, tá bom? Então, apresentando qual é a stack, certo? Que a gente vai usar aqui é o Playwright, tá bom? Deixa eu abrir aqui o site rapidão do Playwright e aí eu já vou explicar o motivo de utilizar ele e não utilizar outras ferramentas de mercado já consagradas, digamos assim, certo? Então, o Playwright, certo? Ela é uma biblioteca, né, da Microsoft, certo? Mantida aí pelo open source da Microsoft, certo? A Microsoft tem uma divisão, né, uma galera que fica lá só para dar atenção aos projetos open sources. E qual é a sacada? A gente tem uma biblioteca, digamos assim, que se chama Selenium. E ela ficou muito famosinha, né? Ela ainda é muito famosinha, porque ela consegue, você consegue com o código apontar para um browser e dizer assim, eu quero esses dados aqui a partir do HTML. O problema do Selenium é que ele, além de ser muito pesado, a forma que ele trabalha, ele também só roda com o famoso web drivers. E esses web drivers eles são para o sistema operacional específico, né? Ou seja, cada sistema operacional tem o seu. Então, se você fizer um código aqui que rode no Windows, o seu projeto com usando Selenium, ele vai dar problema quando for rodar no Mac, vai dar problema quando for rodar no Linux, certo? E aí tem uma complicação com versões e tal. Então, a galera pegou e disse assim, tá, vamos fazer isso acontecer de uma forma mais simples, onde o start da aplicação
é quem saiba o que é que ele precisa. Esse é um dos motivos, tá, pessoal, que eu selecionei o Playwright. Outro motivo é que é o seguinte, ele tem para Python, para Node, para Java e para .NET. E a sacada também é que ele, além de servir, tá? O web scraping não é, digamos assim, o carro-chefe dele, ele não é expert nisso. O que ele é expert é principalmente com interação. Porém, é uma biblioteca que hoje ela é muito utilizada, né, junto, inclusive, aí com o Selenium, para fazer RPA, né? Para quem está ligado aí, para quem está acompanhando as coisas que estão acontecendo até na faculdade, RPA são sistemas de automação, tá? Robôs. Também ele é utilizado para fazer testes de end-to-end, né? Teste de usabilidade, né? Que aí são para os QAs, certo? E, querendo ou não, a gente consegue utilizar para fazer o web scraping. Então, assim, como ele é uma biblioteca muito versátil, como é uma biblioteca que ele dá suporte para várias linguagens, e o principal, ele mantém o sotaque, certo? Ou seja, os mesmos nomes de métodos, né? Tudo igual. Então, vamos supor, eu quero trabalhar como QA, certo? E aí eu quero estudar alguma coisa, tal, vou começar a estudar alguma coisa, né, para fazer essa interação aqui, certo? Mas eu não sei se a empresa que eu vou trabalhar, ela trabalha com Python. Ela pode trabalhar com .NET, ela pode trabalhar com Node, né, que é JavaScript, TypeScript, certo? Ela pode trabalhar com Java. Então, o que eu acho mais legal do Playwright é justamente isso. Ela mantém o sotaque para diversas bibliotecas em diversas linguagens, tá? E aí você consegue navegar entre essas linguagens de uma forma mais natural, beleza? No nosso caso aqui, a gente vai usar o Python, beleza? E vamos começar aqui, né, a brincadeira, beleza? Então, o Hello World dele, ele é bem simples, tá? Isso daqui eu peguei do próprio GitHub deles, tá? Então, é isso também que é legal, assim, que ele é uma biblioteca open source, né? Então, o código tá aqui na nossa mão para a gente ver o que é que acontece, para a gente saber o que é que ele está fazendo, tá? E aquele código lá é esse daqui, tá? Vou copiá-los. Eu já tô com uma base de código aqui, tá? Que eu não ia correr o perigo, certo? Mas a grande sacada aqui é essa. Só explicando rapidamente aqui o que ele está fazendo aqui. Está importando aí o Playwright, né? De forma a parte síncrona dele, atribuindo aqui com o if, né? A parte aqui, o P, né? P de Playwright. Então, de dentro do P, ele pega um range, né? Ele pega um vetor de navegadores. Então, a gente tem aqui o Chromium, que é a base do Edge, e do Google Chrome, do Chrome, né? Do Google Chrome, do Chrome. O Firefox, o Chrome também ele é a base do Opera, certo? E o WebKit, que é o base do Safari. Então, aqui a gente consegue, logo de cara, tá? Isso é um diferencial dele. O Selenium, ele é bem mais complexo, essa parte. Você precisa dizer uma tag que ele vai pegar, aonde dentro do sistema operacional ele vai obter esse navegador e tudo mais. É bem chatinho, certo? Aqui ele faz uma instância de um browser, tá? Aberto. E aqui ele faz a instância de uma nova página. Então, é como se você abrisse o seu browser sem nenhuma página, e nessa linha aqui ele cria uma página. E aqui simplesmente ele diz assim, olha, nessa página aqui você vai para esse site. E dentro desse site aqui a gente vai fazer isso. Nesse caso aqui ele está tirando um screenshot, ele está tirando um print da tela. E nessa linha ele fecha o browser, beleza? Tá, e o que é que esse código aqui ele faz, certo? Eu vou abrir aqui com uma opção que é o famoso headless. Eu vou dizer que ele é headless false.
Basicamente, o headless é para ele mostrar a cara, né? Para ele aparecer. A gente pode fazer isso sem a nada aparecer e a gente só vê os resultados da ação dele. E a gente pode dizer que o headless é que a gente quer que ele mostre aí a carinha, né? No caso, headless, na verdade, sem cabeça, tá? Então, enfim. Vou rodar aqui esse código. E o que vai acontecer é, será que ele vai aparecer nessa tela? Ele abriu um browser, abriu outro browser e abriu um outro browser. Nesse endereço daqui, e basicamente o que ele fez foi tirar screenshots, certo? Ah, Gerson, beleza, mas eu acho que isso daí, quando eu abro o meu Chrome aqui, já é pesadão. Vou fazer um sistema que vai ficar abrindo o browser, isso aí vai ficar pesado demais, meu computador não vai aguentar não. Então a gente bota aqui ou um true aqui, ou simplesmente apaga esse parâmetro, certo? Vamos rodar de novo, vocês viram que eu apaguei aqui, né? O resultado que ele gerou. Eu simplesmente vou rodar aqui. Ele está executando, a gente não está vendo o que ele está fazendo. Estou vendo só que o meu consumo aqui de memória e de processamento, né, que está aumentando. E aqui ele me gerou as mesmas imagenzinhas, tá? Então, isso daqui é bem legal, tá certo? Tá, Gerson. E isso daí é raspagem de dados, ficar tirando print e tudo mais? Bom, eu uma vez participei não vou dizer de um projeto, tá? Mas foi de um teste, de um exemplo que o pessoal queria fazer com o ML.NET, e eu fiquei responsável de fazer alguma aplicação e tal para tirar os prints. Então estava rolando uma live, né, do YouTube. E aí o que é que aconteceu? Eu cheguei e disse assim, vamos utilizar a ML.NET, né, o Machine Learning.NET, para ele avaliar a cara de um apresentador, né, durante a live, todas as vezes que aparece lá um gostei, um curti, sei lá, para a gente saber a cara dele, o que é que ele estava fazendo, se ele estava triste, se ele estava feliz, se ele estava olhando para um lado, se ele estava olhando para o outro. Então, tinha um carinha desse aqui que ficava olhando lá para o botãozinho de curtir, né? E toda vez que alterava aquela quantidade, se subisse ou se diminuísse, ele ia lá e tirava um print. A gente pegou todas aquelas imagens, jogou lá no Machine Learning.net e ele não disse nada para a gente, né? Mas foi um exercício muito legal, beleza? Então, pessoal, a minha proposta de um live code aqui, né, para gente, era justamente de fazer uma parada semelhante, né? Aqui tem fontes de sugestões, está nesse slide, e esse slide aqui já está no meu GitHub, quem quiser acessar, tá bom? Mas a minha proposta era a seguinte, pô, e se a gente fizesse a raspagem de dados da quantidade de curtir de algum youtuber? Vamos supor que a gente está trabalhando aí, né, monitorando os dados de gostei e não gostei, né? No caso só de gostei, de algum youtuber, né? A API do Google, ela até dá essa funcionalidade, mas é pago, certo? Né? Faz da blogueirinha. E aí, o que é que acontece? Se eu chegar e simplesmente apontar lá, eu posso criar um job e tal, que ele todos os dias ele fique monitorando. Olha, em determinado vídeo, ele subiu a quantidade de likes. Em determinado em tal dia, desceu a quantidade de likes, né? E aí, eu posso simplesmente apontar para o site, para o canal desse youtuber, e todos os dias, vamos supor que ele postou um novo vídeo, eu não preciso chegar lá e cadastrar esse vídeo. Esse job, ele simplesmente vai pegar lá todos os vídeos daquele youtuber e vai monitorar para mim, digamos assim, jogando em um CSV, beleza? Então, a primeira parte aí, a primeira coisa que a gente precisaria fazer era justamente, né, apontar para o youtuber, né, Gerson, desse... Oi.
Meu chefe, tem uma pergunta aí do Roberto, acho que ele levantou a mãozinha. Manda bala, Roberto. Tu prefere que faça a pergunta interagindo já ou só no Pode final? fazer pergunta, pode fazer. Pode fazer? Pronto. Pode. Isso aí se usa como se fosse um robozinho, né? Então, essa técnica, certo, aqui, de interação com o browser, né, ela é a gente pode utilizar, né, essa técnica de interação com o browser para várias coisas. Por exemplo, RPA, que é justamente fazer um robô, certo? A gente pode utilizar ela para fazer testes de interface, que aí é a função do QA, tá? E a gente pode usar para raspagem, que é o que a gente está fazendo. Pronto. O robô, para eu usar, para pegar documento via PDF ou XML ou CSV, mais XML, eu teria que ter a API de onde eu vou consultar, não é isso? Então, se você... Tipo exemplo, eu pegar e gerar um robozinho e dizer o seguinte, que eu quero saber as notas fiscais dos carros vendidos no estado da Paraíba acima de 700 mil reais. Aí eu tenho que ter a API da Receita Federal para poder ter acesso a isso, ou não vou ter acesso? Porque é com isso aí que a Polícia Federal fica pegando lavagem de dinheiro, essas coisas, Isso, né? isso. Aí, essa ferramenta aí faz isso também. Essa ferramenta, ela possibilita você pegar todo e qualquer dado que você esteja vendo em um browser, certo? Ela lhe proporciona que você obtenha aqueles dados que estão ali disponíveis. Vamos fazer aqui um exemplo, certo? Naquele exemplo lá, eu tirei um print, tá bom? Nesse daqui, a gente vai acessar o YouTube, tá? A gente vai acessar aí um canal do YouTube. E vai pegar os dados desse youtuber. Esse aqui é muito famoso, vocês conhecem. Cadê meu browser, hein? Deixa eu sair aqui do modo Zen, que agora eu tô codando, não tô mais no modo Zen, não. Então, estamos aqui, né, nesse canal. Vocês conhecem, não conhecem? Então, assim, Roberto, eu vejo que eu não estou acessando nenhum API, certo? Eu não estou acessando aqui o browser. Eu vou fazer melhor, eu vou acessar ele em modo anônimo, tá? Que é melhor, tá? É uma dica de trabalho. Então, se vocês bem lembrarem aí das aulas de HTML, sabe? A gente vai lembrar aqui que tem um tal de um DOM, tá? DOM, não me lembro como o que é que significa, mas basicamente é essa árvore toda aqui, ó, do HTML que tem toda a representação, beleza? Então, se eu chegar, veja só, aqui, certo? Eu estou dizendo aqui, olha, headless false e tal, abra, né, o browser, tá? Nesse canal aqui, certo? E olhe para essa parada aqui, certo? Então, eu simplesmente dou um play aqui, vamos ver o que é que ele vai fazer. Ele abriu, e abriu muito rápido, tá? Eu vou botar um breakpoint aqui, tá? Vou rodar, para não deixar ele fechar. Então, ó, se vocês observarem aqui, eu selecionei aqui o Chromium, tá? Tá aqui. E eu mandei ele abrir, porque ele ainda não foi para o... Ah, porque eu tirei o GoTo, né? Eu sou muito sabido. Então, ai, mouse, venha para cá. Então, eu preciso aqui do page.goto, certo? E vou jogar aqui um root link. Beleza? Vamos ver o que é que ele faz agora. Então, ó, eu peguei e mandei ele para cá. Estão vendo? Então, aqui ele fica com o browser aberto. E aqui a gente consegue, com essa biblioteca aqui, acessar o DOM, acessar as coisas aqui dentro, certo? Então, dessa forma, eu quero pegar aqui, ó, o link para esses vídeos. Veja, se eu estou nessa página, se eu der um clique aqui, ó,
Tá vendo que ele vai para esse vídeo? Então, o que eu quero que ele faça é isso. Beleza? Que ele clique, vá para o vídeo e olha aqui. Essa daqui ele clicou, ele abriu. E aqui a gente tem 12 likes. Inclusive, ó, campanha de likes aí no canal do Professor Messias, tá? Beleza, galera? Acessem aí o YouTube, vocês tem bastante likes. Tá bom? Eu não vou dar aula Inclusive, para você mais não, cara. Tá passado já, fique de boa. Brincadeira. Inclusive, pessoal, essa aqui, esse é um daqui dos motivos que temos os algoritmos de interpretação de comportamento, certo? Vou correr aqui que meu tempo está acabando. Então, se eu parar o mouse aqui, ó, a gente vai observar que a gente tem esse danadinho aqui, ó, tá? Vou clicar nele aqui e vou analisar. Olha, esse cara aqui, ó, ele é um contents, beleza? Ah, então eu quero pegar um contents. Então, como é que eu faço aqui? Aqui, eu vou simplesmente chegar e vou dar um locator, tá? Um locator é um local. É justamente um local. Eu vou definir um local, vou declarar aqui um contents, tá? Como ele chamou lá de contents, eu vou chamar aqui de contents também. Eu vou dizer assim, olha, a página, eu quero acessar de dentro da página aí, eu quero acessar um locator que eu vi lá, certo? Que ele se chama contents. Então, para quem lembrar aí de front-end, né, do básico, vai lembrar que a gente tem os indicadores, né, os seletores, né, onde o hashtag aí, né, ele significa o ID, o ponto, ele significa a classe CSS daquele elemento, e o nada significa um name, né? Então, eu jogo aqui um hashtag, né, e dou um contents. Eu quero ver agora aqui o que foi que ele pegou. Para ver, né, eu vou usar aqui um print e vou dar aqui, ó, contents. Eu posso parar o mouse aqui em cima, ele vai me dizer, olha, o contents é um locator. E o que é que um locator tem? Eu quero ver aqui, ó, o inner HTML, tá bom? Eu quero que ele pegue de lá o que é inner HTML. É o HTML que está dentro daquele ID. É o HTML que está dentro daquele elemento. Beleza? E eu vou simplesmente, vou dar o play aqui, tá? Eu não vou fazer com breakpoint, não. Vou fazer direto. Que eu quero que ele print aqui pra gente ver aqui o que, é que ele achou. Olha, ele achou isso, olha, dá errado. Você não fez correto, não, cara. Isso aqui é um bocado de erro. Presta atenção aí no que tu fizesse. Não tá legal. Tu pediu inner HTML do contents. Mas vê, eu não tenho contents. Presta atenção lá, velho. Ó, presta atenção. Saca? O teu erro foi porque... Veja como essa biblioteca é legal, tá? O teu erro é porque tu tá aí fazendo um modo strict, sei lá, strict, né? Tu pediu um elemento, mas eu encontrei 8 elementos com contents. Então, velho, te decide aí, ó. Para né? Se tu quiser pegar mesmo aí, para o primeiro resultado, tu pode pegar assim, ó. Locator, Page Manager Div, Filter, Raiz, babá, 22.1, né? O que tem aqui, o texto, 22 e 1, tocando babá, aqui, babá, e tu vai dar um ponto NTH1. Se tu quiser pegar o 2, e aqui ele vai dando a dica. O Selenium, velho, ele diz assim, boy, tá errado, te vira. O Cypress, né, que é pro Node.js, ele diz assim, não sei do que é que você tá falando. Só. E o que eu acho mais legal disso é que esse aqui, ó, ele pega na tua mãozinha e diz assim, ô amor, tu queres qual? É o primeiro? É o segundo? O primeiro tu faz assim, ó. O terceiro tu dá assim. Porra, o erro é a biblioteca é a documentação. Que massa, velho. E aí, Messias, se toda a biblioteca fosse assim, hein? Oxe, a gente tava desempregado, tava não? Qualquer advogado aí, fisioterapeuta, nutricionista, tava programando de boa.
Aí você chega e diz assim para ele, olha, tá bom, errei, não era isso aí que eu queria não, tá Só para bom? deixar claro, não é porque ele não possa programar, né? Mas É porque facilita, né? a curva de aprendizado seria muito menor, né? A galera estaria Exato, sofrendo. exato. Eu vou adiantar, tá, galera? O código ainda tem mais uma fase boa aqui. Eu vou adiantar essa parte. Eu queria entrar nisso daqui para vocês verem o erro e como é que ele lida com o erro, tá bom? Então, o que eu vou querer aqui do contents, na verdade, vai ser um get by role. Aí, isso daqui também é legal nele, tá? By role. Por que by role? A role aqui, né, é a regra, digamos assim, o que é que ele está fazendo, né? Então, ele me dá, ó, todas essas possibilidades aqui, tá vendo? E o que é a role desses caras aqui? Se você parar a mãozinha, se você parar o mouse em cima e subir a mãozinha, é porque é um link, né? Então, você não precisa estar declarando, olha, eu quero o A de dentro, que não sei o que bababá. Não. Você simplesmente chega aqui e diz assim, olha, eu quero os caras. Vamos supor que eu quisesse da role image, né? Eu quero aí os da role image. Cadê? A role image. Como é que tá? Aí ele vai me dizer, olha, não tem image não, é figure, sei lá. Image, ó, tem image, né? Tem o image. Se for imagem, tu me dá, certo? Então ele vai e acessa. Mas o que eu quero aqui, na verdade, é o link, certo? Como eu disse para vocês, eu quero que ele clique em cada coisinha desse e vá lá. Tá começando a pegar a ideia aí, Roberto? De como é que é? Para pegar, digamos assim, um documento na Receita Federal, por exemplo. Sacou? E aqui eu vou pegar. Se eu rodar isso aqui de novo, ele vai continuar me dizendo a mesma coisa. Por quê? Porque eu tenho vários aqui. Eu estou dizendo que eu quero o inner HTML de um elemento. Não é essa sacada. Aí é onde vem o mais massa de tudo, velho. Ele tem o tal do all. Ele vai dizer, você quer todos, é isso que você quer. Então, dentro dessa tag, você quer pegar todos. Entendi. Tá vendo como ele pega na mão? Como é muito fácil de usar ele, certo? Então, se eu chegar aqui agora, vejam que ficou branquinho aqui, é porque ele não tem um inner HTML aqui nesse locator, porque ele é um list, beleza? Se eu parar o mouse aqui em cima, ele vai dizer, olha, isso daqui é um list de locator. Não tá legal o que você está fazendo, não. Ah, não, beleza, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um for. Dentro do content, você quer que eu tenha um content. Porque do plural, eu vou pro singular, content. Em contents, certo? Eu vou fazer pouquinho, que é para não dificultar. Eu vou botar aqui, ó, 0 a 2, só para a gente ver poucos elementos, tá? Para não ficar muita coisa. E aqui eu vou dizer, olha, do content, eu quero aqui, ó, o inner HTML, beleza? Tô com a colinha aqui, do lado. Vamos fazer o seguinte, eu não vou pegar o inner HTML, não. Vamos pegar primeiro para ver o que é que tem do inner HTML, tá? E como eu tô com print aqui, eu não vou botar breakpoint, não. Vou rodar de vez e vamos ver o que é que ele escreve aqui. Ah, vocês já viram também que ele aparece aqui o browser, né? A gente não quer ver browser mais, tá? Se a gente não quer ver mais browser, a gente simplesmente mata aqui, tá bom? E aí, o que é que ele me deu aqui? Lembra que eu pedi só os 2 primeiros elementos, tá bom? Começando do 0. Então, ele me dá aqui, olha, o HTML desse cara tem isso daqui. E o HTML desse cara tem isso daqui. É isso mesmo que você quer? Deixa eu dar uma olhada. Pô, aqui, ó. Ele tem um ID, ó. Video title. Olha que safado, ó. Por ID eu já sei que eu não vou, porque ID eu tenho um monte. Mas eu podia dar, ó, que eu quero um ID video title para pegar o título. Olha, eu tenho o título daqui, é? Olha, boy. Eita. Minha outra tela aqui que eu tô colando. Apagou. Pronto, acendeu. Ah, velho. Então, se tem o título aqui, eu já vou armazenar o título, beleza? E o título, na verdade, aqui, ele é um content. Ixi. Ele é o content
test content. Beleza? Vamos ver se é isso mesmo. Ele só está pegando de 2, né? Ele rodou, tá abrindo o browser, pegando os dados. Olha aí, desenvolvimento remoto Visual Studio Code SSH e 2023, muita produtividade. Babá. Duvido, Gerson. Isso daí tu tá printando de alguma coisa. Olha aqui, ó. O primeiro e o segundo. Quem não crê, diga aí que a gente... Beleza? Então, ó, eu já tenho o meu primeiro dado, certo? Esse daqui vai ser o meu title. Então, vou botar aqui, ó, video title. Sou muito inglês, tá, galera? Então, para quem não se ligou aí, o que é title é título, tá? Vocês que estão ligados, né? Beleza? E aí, galera, dessa parada aí, o que é que eu tô querendo de lá de dentro? Eu tô querendo o link. E link, vocês bem vão lembrar aí, que ele está dentro de um tal de href. Ele é um conteúdo que está dentro dos href do A, certo? Então, para encurtar aí a história, eu vou dar um content, ponto, get attributes, tá? href. Tá bom? E vou rodar aqui para ele printar. Se ele me aparecer aqui com o link, aí é assim, pronto, já acabou a ideia da gente aqui, já fica bem simplão, beleza? Então, quero ver, eu não vou ver agora o título eu só estou armazenando uma variável, eu só quero ver agora os links. Ih, ele não deu o link não. E agora? Que merda que ele fez? Que código maldito é esse? Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu clicar aqui nesse vídeo, o que é que aparece? Olha, LDEA. Olha, LDEA. Ah, velho. O Watch, não sei o que, ó, ele dá um pedaço da URL. Safadinho, ó, ele armazena só um pedaço da URL, que é pra gente dificultar um pedacinho pra gente, né? Tá, então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso concatenar essa parte aqui com essa parte aqui que ele obteve, para eu conseguir acessar. Então eu simplesmente vou chegar aqui, ó, já estou aqui com esse root link, certo? E aqui no caso do, eu vou chegar aqui e vou dizer assim, olha, ao invés de você ir para um root link, eu vou usar aqui a formatação, certo? E vou usar aqui uma concatenação. Beleza? Aqui, esse daqui eu vou recortar. Vou deixar aqui como root link isso daqui, como isso daqui. Agora eu vou fazer uma formatação aqui e vou fazer assim. Galera, quem não está entendendo o que é que está rolando aqui? Fala agora. Quem precisa voltar para o primeiro semestre? Fala agora. Foi brincadeira, tá, pessoal? Pode falar aí se tiver com dúvida. Agora a galera está intimidada. Aí, assim, quem está entendendo o propósito disso daqui? Quem está vendo alguma aplicabilidade? Ou quem não está vendo aplicabilidade nenhuma? Quem não está vendo sentido no que está rolando? Sem frescura, tá? Se bem que tem Cleo aqui, Fernanda e Roberta. Cleo já viu isso daqui. Messias está ligado já no que vai rolar. Roberto e Fernanda. Fernanda, eu sei que você não está falando, tá? Mas pode Pode falar, né? fazer sinal de fumaça, né? Ela disse que não tá, que ela se divertiu muito e... Então tá. Então, galera, o que é que vai acontecer aqui? Ele precisa me dar um link e esse link precisa ser válido para eu acessar esse vídeo, tá bom? Então, eu vou dar um play. E aí ele me deu aqui esses dois links. Cara, pode falar, Cléo. Não tinha jeito de pedir sem concatenar, não? Sem precisar concatenar, não? Então, o que é que acontece, né? O YouTube, ele é uma plataforma de vídeos que ele paga
né, para o seu conteúdo ficar publicado lá. Dependendo da quantidade de views e tudo mais, ele paga para você manter o seu conteúdo lá, certo? Então, o que acontece? Tudo que ele puder dificultar para que isso daqui que a gente está fazendo não aconteça, ele vai fazer. Certo? Inclusive, eu fui pesquisar, Messias, um conteúdo de scrapping, não sei o quê, aí encontrei até um vídeo teu. Lá no canal de Messias tem um vídeo sobre scrapping. E uma das coisas que acontecem lá é que o site bloqueia aquele acesso lá, no exemplo que Messias dá, porque ele detecta que teve um robozinho lá clicando avacalhadamente. Isso significa que aqui vai rolar, o YouTube ele não bloqueia dessa forma, ele bloqueia de outras formas. Por exemplo, se você chegar e fizer um scrapping para ficar dando like no vídeo, ele vai bloquear o usuário. O usuário que está dando like e o usuário que está recebendo like. Certo? E se você for observar, o like que você dá deslogado não vale de nada. Você não consegue comentar deslogado. Você só consegue comentar logado, você só consegue curtir. Sua curtida, na verdade, só vale se estiver logado. Certo? E se você estiver logado, ele vai fazer o rastreamento. Então, por isso que a sacada aqui não é interagir com o vídeo, não é dar like no vídeo. Não adianta você fazer um negócio desse e dar dislike no vídeo. Né? Mas por exemplo, eu fazer uma busca, né, sobre um assunto e pegar todos os links relacionados àquele assunto. Por exemplo. Quero fazer um mapeamento do que está sendo falado sobre o assunto na internet para poder produzir um conteúdo melhor. Exato. Nesse caso específico, a gente vai pegar um dado estático, que são os likes. Fala, Roberto. Por conta dessas automações que tem site que para você fazer login, você buscar alguma coisa, tem a pergunta lá, né? Você é um robô? Sou humano, assinala a figura relacionada a isso, ou seja, porque o robôzinho não vai funcionar, tem que ser um humano mesmo ali fazendo. Exatamente. Na verdade, tem umas empresas já com solução para isso aí, tá vendo? Brincadeira, é mesmo, né? É sério, para essas feiras. Mas assim, sempre vai rolar tentar impedir, entendeu? E sempre vai rolar correr atrás de fazer automatizado, certo? Mas lembrando, isso daqui é uma sacada para obtenção de dados, caso a gente não tenha uma API, caso a gente precise realmente fazer raspagem de dados. Tá entendendo? Assim, é aquela coisa, se você quiser comprar alguma coisa que tem em João Pessoa, você não vai pedir o mesmo preço da internet, você não vai pedir pela internet para demorar na sua casa. Você vai lá e compra, né? Mas você simplesmente vai na loja e compra. Mas se não tem João Pessoa, ou se é muito mais barato, né, pela internet em outros lugares, você aceita esperar um tempo e tudo mais. A sacada aqui é mesmo. Se tiver uma API que dispõe o dado, uma forma mais fácil que lhe dê o dado estruturado, né? Aqui, por exemplo, que lhe dê em um CSV, que lhe dê em um XML, que lhe dê em um JSON, você não vai precisar fazer raspagem de dados. Começa por essa frase aí, né? Que lhe dê o dado. Porque isso é um ponto interessante, assim. Eu não sei qual é a história da raspagem de dados, por que ela surge, mas o que eu consigo analisar, assim, por momentos históricos que eu tenho aqui guardados, é o seguinte: a gente tinha muitas páginas estáticas, né, em determinado tempo, e as pessoas precisavam coletar aqueles dados e manualmente aquilo dali sempre deu um trabalho gigantesco. Às vezes, né, até a própria copiar e colar vinha errado e tudo mais. Então, você precisa automatizar essa raspagem, essa coleta de dados. Hoje, a situação que a gente tem é, por exemplo, eu preciso coletar dados de uma prefeitura que não tem infraestrutura de tecnologia. Os caras simplesmente colocam lá numa paginazinha, que às vezes é feita num WordPress muito doido, e assim, como é que você coleta aquilo ali? Você vai lá na prefeitura, o cara não tem um Excel daquilo, não tem um acesso daquilo, tá com fulaninho do computador de não sei quem. Então, a raspagem, ela vem para a gente, do ponto de vista da coleta de dados, nesse ponto aí. É justamente o que o Jason está falando aí. Ele está, junto com a explicação, colocando aí um pouco da biblioteca, mas a lógica é que ele está fazendo o quê? Cara, eu preciso pegar desse canal aqui que fala sobre alguma coisa, todos os links
para os vídeos, porque eu preciso criar uma playlist para mandar para o meu alunado, porque eu preciso contar quantos vídeos esse cara faz aí em determinado período, provavelmente deve ter aí data, duração média dos vídeos e coisa do tipo, né? Então a gente começa a explorar isso. Se eu estou pensando aí numa página, por exemplo, que eu preciso baixar um PDF, cara, eu preciso automatizar o acesso desse negócio aí, porque tem lá, sei lá, 1000 PDFs por dia. Humanamente, isso vai dar um trabalho gigantesco. Talvez por dia você não consiga fazer isso. Então você cria o robô que ele vai acessando, coloca uns snips nele para ele não ficar sendo rastreado o tempo todo pelo site, e aí você começa a ter alguma coisa nesse sentido para você coletar esses dados. Acho que no nosso encontro passado eu mostrei um pouco do Serenata de Amor. É isso que eles fazem, né? Eles entram, baixam o scanner de notas fiscais, e aí utiliza, além dessa automação, eles utilizam o IA para poder tentar ler aquele material e comparar entre o comportamento do deputado e o gasto que ele teve para ver se faz sentido, né? Ô Gerson, mas uma coisa que eu sempre tive dúvida nesse treco aí, eu nunca mexi com web scraping assim, eu já vi muita palestra, tem até um livro aqui que eu já tentei exercitar há algum tempo, mas é o seguinte, a autenticação é possível, né? É uma coisa que é tranquilo, você tendo acesso ao sistema, beleza, né? Quando é necessário fazer a autenticação, o que é que acontece? Do mesmo jeito que a gente está obtendo dados, tá? Eu consigo, vamos supor que aqui esse link aqui, né? Vamos dizer que ele seja um input, certo? Aqui ele não vai saber que é um input. A gente tem o get content. Estou pegando aqui o test content, né? Eu consigo também dar um set e eu consigo dizer input value, tá vendo? Então eu consigo atribuir um valor, né? Massa. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo teste end-to-end em QA, por exemplo, a gente pega e usa isso. A gente diz, olha, nesse input você vai setar esse valor. Nesse outro aqui vai ter esse valor e nessa label vai ter que ter esse dado. Se acontecer isso, então o teste passou. Massa. É isso aí mesmo, é o que eu imaginava. Então, do mesmo jeito que eu consigo obter dados, eu posso botar. Você falando na aula passada lá do site, lá da aplicação de Serenata de Amor, de gasto com deputado, eu fazia uma pós-graduação e tinha um professor lá de dados que ele fez um robozinho a serviço da PF, da Polícia Federal, e começou dentro de um estado, ele começou o robozinho começou a garimpar as notas fiscais das licitações, que todas as empresas que ganhavam licitação naquele estado, que o estado pagava, ele começou a garimpar. E depois tinha outro robozinho para saber a discrepância dos valores. Tipo, vendeu uma cadeira, a cadeira no mercado normal é X, e lá ele vendeu por 20X. Aí ele fez isso aí e entregava isso aí de bandeja para a PF, e a PF ia bater na porta dos caras de 6 horas da manhã, né, para prender. Então ele fazia essa garimpagem de dados com isso aí. Eu não sei qual era a ferramenta que ele usava, ele não disse, mas ele mostrou lá na aula, ele tapou alguns pontos e mostrou lá funcionando. E eu fiquei assim, eu disse, rapaz, ele disse, é com isso aqui que a PF vai bater na porta dos caras de 6 horas da manhã. E não é uma tecnologia inacessível, né? Eu acho que é isso aí. Porque o Gerson está mostrando aí o Playwright, mas o Beautiful Soup trabalha mais ou menos na mesma história aí, sabe? Talvez tenha um pouquinho mais de codificação, mas é isso, é você indicar um endereço e colocar para ele navegando pelas tags HTML, pelos seletores CSS, é essa a lógica. Isso. Inclusive é o seguinte, na época que eu comecei a ter algum contato com isso aí, o pessoal disse que era uma área que estava pagando e contratando muito bem. Até porque é o seguinte, dificilmente, o que existe muito é o seguinte, você trabalha isso para a área de mercado, né? Então, o cara tem lá um e-commerce e precisa ficar monitorando os preços de outro e-commerce lá para poder o dele sempre estar competitivo. E para se proteger, o pessoal de front-end acabava mudando muito, né, o front-end ali, algumas tags. Então, acabava que você tinha muito retrabalho quando você trabalhava especificamente nesse nicho. E aí a galera dizia, por causa disso, você tem uma remuneração muito boa. Entendeu? Foi mesmo antes da pandemia e tal. Então, assim, era
um campo muito legal. Com a parte de dados, isso daí também explodiu, né? Cara, quando eu lembro do meu TCC, que eu tive que ir lá e baixar cada execução orçamentária, eram 12 meses, eu fiz isso 10 anos, né, do governo federal, e aí você amadurece e vê uma ferramenta dessa e diz, putz, cara, melhorado minha vida, né, porque você fazia tudo, já baixava, já abria, já concatenava os dados, já fazia um negócio maluco, assim. Então, assim, dá para fazer muita coisa, e é tranquilo aí. Porque, ó, aí eu vou puxar um pouco o lado aqui, Gerson, pedindo permissão a você, um pouco o lado de professor aqui, tá? O que é que tem aí? A importação da biblioteca, tá? Que isso aí não tem como adivinhar, você tem que conhecer a biblioteca em momentos como esse, indo para eventos, tal. Depois você vai ter aquele WIF, que ele nada mais é do que controlar a gestão ali daquele objeto, né, que ele está importando. Então ele vai controlar essa abertura e esse fechamento. Depois, o que ele faz é criar várias variáveis. Aí, claro, conhecer um pouquinho da lógica da biblioteca é importante. O browser, ele está instanciando um browser com base na arquitetura, na engine do Chromium, né? Depois, esse new page aí, nada mais é do que uma aba, a famosa aba que a gente abre N aí, só que ele abre uma única aba ali. Não sei se dá para abrir mais também, tá, Gerson? Isso, eu vou mostrar. Pronto. Depois, o que ele faz? Ele atribui ao root link uma string, tá? Só que é no formato de endereço. E aí a página, o próprio GoTo aí já dá a ideia para a gente o que ele vai fazer, né? Dentro daquela página, utilizando o root link, você vai tentar abrir aquilo ali, né? Vai tentar acessar, ou melhor, na tradução aí, você vai acessar aquele link, você está indo para aquele local. Beleza. Do contents para baixo aí a gente vai precisar um pouquinho do conhecimento lá do HTML, do CSS, para saber que ponto a gente quer acessar. E aí ele vai concatenando, ó. Eu quero que a página, que é todo o objeto, procure lá um local que tem o contents, dentro do contents procure algo que vai se chamar link, e tudo que você encontrar nesse encadeamento você me traz. Beleza, trouxe lá acho que 5, 6 itens, né, que a gente viu aí printado. Depois tem uma estrutura de repetição, né, que é um for simples. For abacate dentro de uma lista de objetos aí. Ele podia colocar só contents, mas ali ele limitou para que não ficasse rodando tantas vezes aí. Massa. Isso. Depois desse conteúdo ali, ele entendeu que você pode tirar dali um texto, que é o título, né? E aí ele pegou esse texto e aí começou a trabalhar. Então, assim, do ponto de vista de Python, é tranquilo, tá? É porque tem muita coisa que a gente não conhece, get by role, locate e tal, e a gente acaba criando uma barreira. Mas, na verdade, é uma estrutura de código simples que a gente abstrai essas coisas que a gente não conhece. Isso. Poxa, essas estruturas aí eu conheço, né? Isso. Tá e assim, como o Roberto está dizendo aí, o fundamento da interação, tá? Eu nem vou dizer que é o do robô, nem do QA, e nem de outra coisa, né? Nem de raspagem de dados. O fundamento de você interagir com o browser é isso, é entender que o locator, todos eles vão ter locator. Pode chamar de outro dado lá, sei lá, tag não sei o que, ou então position, ou path, né? O Selenium chama de path. Uhum. Entender o que é uma role, né? Cada um que, tem essa cacetada de role, né? Também é fundamento da interação com o browser, né? Entender que tem os atributos, né? Você pode pegar um atributo de dentro, entender que o link, né, em si está dentro do href, aí realmente é fundamento. Mas assim, só continuando aqui, para a gente ir mais rápido, eu vou mais rápido nesse trecho de código, tá? Porque a gente já entendeu aqui o que é que ele vai fazer. Se eu copiar aqui, se eu abrir esse link, então realmente, batendo no vídeo, a gente conseguiu montar a rota certinha. E aí, como o Messias estava perguntando, o que a gente vai fazer realmente é isso, tá? Eu vou copiar e colar aqui, tá, galera? O restante aqui do código. Não vou render tanto, não. E aí a gente vai conversando aqui. Vou copiar até aqui. Ou seja, quem quiser ajudar o canal, você pode criar aí, né, uma VPN, pegar os links, acessar, deixar ver o vídeo todinho com as propagandas,
Beleza, não precisa curtir não, só deixa lá rolando com a propaganda. Dá certo demais. Espera aí que eu tô apanhando aqui para copiar e colar de um computador pro outro. Ó, se você precisar de uma indicação de mouse, tá? Já que Cleo tá aqui, a gente pode negociar. Tem um bacana. Ai, tô apanhando muito. Vem, mouse. Paste aqui. Foi? Isso, Clicou agora. aí? Mas é para aí. Eu vou também importar aqui, ó, essas duas outras bibliotecas, tá? Vou declarar aqui isso aqui. Ixi, o meu teclado foi para lá. I igual a 1, tá? E aqui eu vou importar aqui a RF, né? Import RF. A RE é de texto regular, isso, expressão regular, que diga. Isso é outra coisa que facilita muito a vida aqui nessa biblioteca, tá, galera? Então, explicando rapidamente aqui o que é que esse trecho de código faz, tá? Isso daqui, eu vou deletar por enquanto. Mas dentro aqui do for agora, eu estou pegando o título, eu estou pegando o link, certo? Que ele está vindo, tá? E aqui, Messias, como eu estava dizendo, ele vai abrir agora uma nova página e agora ele vai até o link. Massa. Sacou? Ele vai acessar. E dentro desse link, ele agora vai buscar o valor, né, da quantidade de likes. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar, ele vai procurar dentro daquele lugar lá que eu indiquei, aonde tem um botão, ele vai buscar Get by Role, ele vai olhar todos os botões, mas ele vai olhar, a grande sacada é que ele vai procurar onde tem escrito marque este vídeo como qualquer coisa para trás. Certo? Arretado. Que é o texto alternativo para pessoas cegas verem. Então, ele está indo atrás desse dado lá, né? E isso facilita muito, muito mesmo. Então, vamos só dar um print aqui, ó, no Lights Count. Só para ver se ele está pegando certo mesmo. Likes Count. E vamos ver se ele está realmente abrindo aqui do jeito que a gente quer, tá? Lembrando que eu estou limitando, eu tirei a limitação aqui, eu estou limitando só para 2, para a gente poder ver que ele realmente está trabalhando e não olhar todos. Depois a gente tira essa limitação aqui, tá? E aqui no launch eu vou botar aquele headless false. Ou seja, que ele vai mostrar a cabeça, ele vai mostrar a cara, tá? Tá, vou startar. Só que eu vou startar com um breakpoint aqui, que é para a gente ver tudo aberto antes dele fechar, certo? Ele abriu aqui o primeiro. Aí agora ele abriu o segundo no vídeo, a primeira tela, né? E agora ele vai abrir a outra tela no outro vídeo, certo? Aí aqui, ó, ele já printou aqui que o primeiro vídeo que ele acessou tinha 12 likes e o outro tinha 0. Xiii. Tá ruim, viu? Tá ruim. Vamos ver se é verdade? Esse daqui tem 12 likes. E esse daqui tem 0. Eu vou deixar um like, tá, Macia? Só pra... Obrigado. Coraçãozinho para você. Então, galera, teoricamente ele tá pronto, o que a gente quer, só que a gente não tá armazenando esse dado em canto nenhum. E é isso que eu vou fazer agora, que é armazenar esse código aqui, esses dados, tá? Em um CSV, tá? A gente podia jogar isso para um banco de dados, a gente podia, sei lá, fazer qualquer coisa. Nesse caso aqui, como a gente está estudando e todo mundo já manja aí o que é CSV, como gerar e tudo mais, eu vou simplesmente usar aqui esse método aqui.
Copiar. Colar aqui em cima. Tá? Não se peguem não com esse código não, que ele basicamente está só armazenando os dados aí em um CSV, certo? E aqui, só precisa eu copiar essa linha aqui, só para a gente monitorar o que é que ele vai fazer. Colar. Só para a gente ver que enquanto ele está, e aqui eu vou declarar um id1, certo? E aqui ele já está incrementando esse valor aqui, tá? Vou deixar 2 aqui por enquanto, só para a gente ver se ele vai trabalhar direitinho. Eu vou rodar sem ser em modo debug, tá? Ele ainda abriu aqui, eu esqueci de botar o headless. Abriu 2. Então aqui, ó, de 28, aqui embaixo. Vocês estão escutando a voz de Messias aí, tá? Não, né? Beleza. Não. Aí aqui, então, ó, eu aqui CSV, e ele tem 2 linhas. Perfeito, né? Muito Então, vamos soltar aqui o bicho e vamos botar aqui headless para ver se ele vai trabalhar. Se ele trabalhar, eu dou isso daqui por encerrado, e gente, eu vou deletar tudo aqui. Beleza? E vou dar aqui o play. Então, olha aqui embaixo, né? Eu botei naquele modo onde a gente não vê o que é que ele está fazendo. Então, ele está em 28 vídeos. O Messias tem 28 vídeos lá disponível. Ele já está em 2, tá? Já está no segundo. Aqui ele está pegando os dados, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Ele está botando aqui, olha. Ó, já deram 2 lá. Já deram mais um like aí, viu, Messias, no vídeo. Opa, foi Cléo. Certo? Então, aqui... Qual é a sacada? Aqui eu estou pegando o nome do vídeo, né? E o link do vídeo, caso eu queira fazer alguma auditoria lá, eu queira ir ver o que é que aconteceu, se é aquilo mesmo, comprovar o meu dado, tá? E essa daqui é a ideia da raspagem do dado. Veja, aquilo lá que a gente fez, tudo que a gente fez foi para a obtenção desses dados aqui. Com esses dados aqui, eu posso ter inteligência. Eu podia pegar a data do vídeo, né, para saber assim qual época do ano dá mais like ou dá menos like, né? Qual é, sei lá. Eu podia fazer uma série de outras inteligências, mas a base de ir buscar os dados é essa, é assim, certo? Enquanto estamos aqui em 17, falta 17 para 28. Alguém tem alguma dúvida, galera? Tudo massa. Eu estava procurando aqui, tem um site internacional, que eu toda vez esqueço o nome dele, que ele dá os tops de música. Vocês lembram qual é, não? Não. Você tem o IMDb de filmes. Mas o IMDb tem... Essa apresentação, tá, galera? Tá aqui no Simpleware Scrapping. Beleza? Todo o código e tudo mais, tá tudo aqui. Se vocês deixarem, se vocês toparem, eu coloco lá no GitHub do AIDA. E aí, aproveitando, tá? Até agora, já puxando aí a orelha da galera, tá? Não teve ninguém que pediu para entrar, além de Messias e Cléo. Certo? Então, aqui, ó, temos aqui o repositório dos participantes, certo? Tem essa issue lá, eu botei lá no nosso... Massa. No nosso WhatsApp, esse link direto, é só escrever aqui, olha, eu quero pegar, para a gente só pegar aqui o usuário, certo? E fazer o convite, tá bom? Então, para quem já está dentro, tá? As pessoas que já estão dentro aqui do AIDA, são 4 pessoas, essas 4 pessoas aqui, certo? Para quem já está dentro, consegue ver aqui esse projeto, principalmente aqui, que é a entrada de novos membros. E aí, Messias, a gente pode usar isso aqui para controle, tá? Aqui botei um exemplo aqui, peguei a outra conta que eu tenho do GitHub,
E aqui Cleo negou o acesso dela, tá? Uhum. O Hudson aqui está convidado, mas ainda não foi aceito. E essa galera aqui já foi adicionada. Certo? E aí dá para ir fazendo esse controle aqui. E a página né, do AIDA é só mandar commits para cá, só mandar PRs para cá, que ele vai colocando já que ele já vai subindo, certo? E ele tá publicado naquele linkzinho lá que eu botei, que eu não lembro qual é, mas tá lá publicado, certo? Esse aí eu não vi, não. Viu, não? Vi, não. Tá Deixa aqui, eu ó. catar ele aqui. AIDA Pesquisa, aidapesquisa.com. Ah, massa, eu vi. Eu não achei que ele estava publicado já. Tá publicado já, tá na web, tá vivo, is alive. Aí sim. Aí é só mandar PR para aqui, para esse projeto, ó, que Massa. ele vai aparecendo. Quem ficou de fazer foi a Amanda? Ou a Amanda ia mexer com outra coisa? Foi. Ó, Foi, né? ele acabou aqui, tá, galera? Então pegamos aqui todos os dados. Então, para quem manja aí do CSV da vida, é pegar esse dado, jogar no Excel e analisar e tudo mais, e é pronto. Não, Excel não. Que isso? Um pandas. Abre o Panda, isso aí. É isso, galera. Alguma dúvida? Gerson, muito massa. Parabéns, cara. Foi um bom conteúdo aí produzido. Isso é muito legal. E acho que vai ajudar o pessoal aí. Eu estava procurando esse site, porque foi um site que, quando eu fiz lá um treinamento, inclusive na última parte do Nordeste que eu fui, a gente utilizou ele lá para coletar justamente as 10 músicas mais tocadas, tal, alguma coisa do tipo. Mas acho que vale a pena a gente pensar numa atividadezinha para deixar para a galera, né? Para escolher depois uma plataforma dessa que seja tranquila, para o pessoal tentar exercitar e de repente criar um repositório lá para a galera conseguir ir colocando. Acho que vale a pena aí. Para não se perder também, né? Porque o que eu tenho percebido aqui no AIDA a gente está consumindo muito, né? Mas está exercitando pouco. Então é bom desafiar a galera, tentar fazer e tal. Roberto já quer baixar aí todos os orçamentos da Presidência da República, averiguar se tá tudo certinho, né, Roberto? Tudo tranquilo aí. Tô fora, Messi. Tô fora. Mas tem assim, tem muito exercício aí, com certeza vocês têm na vida de vocês algum site que a gente tem que acessar para fazer algum trabalho massivo e a gente tentar fazer isso aí. Deixa o Lulinha gastar à vontade, ele já tá no fim da vida, deixa o bichinho lá. Não Primeiro ano, pelo menos, gastar, né? E gastar, eu quero é mais. Tá valendo. Tranquilo. Mas assim, acho que a parte lá de investimentos, que a gente conversou um dia desse, tá ligado? Coletar aqueles dados lá de transação, é porque eles já liberam isso, né? Mas talvez seja um negócio assim que vale a pena a gente começar a tentar exercitar, pelo menos, assim, a coleta de dados nessas páginas. E para o nosso caso aqui é visitar os sites governamentais. Eu estou ainda aqui com a lista aberta para mandar para vocês, eu vou me organizar para mandar. Hoje, estou de fato terminando lá o mestrado, defendi naquela época, mas hoje estou entregando a dissertação corrigida. Massa. E tive uma notícia boa aqui, que o artigo que eu tinha proposto para publicação foi aprovado. Então, Aí, que massa, velho. finaliza tudo aí, finaliza o ciclo completo. Show? Gerson, cara, obrigado, tá? Cléo, Roberto, valeu vocês Fernanda, pela paciência aí. Obrigado por terem vindo também, tá? Eu vou ficar forçando o nosso grupo aqui na quarta-feira para que a gente tente juntar um grupo de pessoas, mas aqui a gente já tem um mínimo de 4, tá? Então, qualquer coisa, na semana que vem a gente já começa a discutir a base que esse grupo aqui pode pegar e começar a analisar, beleza? Vou pedir para vocês que me apoiem lá no WhatsApp, tá? Eu estou com pouco tempo ali para agitar, até sexta-feira aí, termina o trimestre lá no banco, as coisas melhoram. Eu ainda vou pegar no batente aqui, depois da nossa reunião. E as coisas ficam mais tranquilas, eu consigo ficar um pouco mais ativo. Mas a ideia é que a gente esteja movimentando lá, para que a galera esteja sempre lembrando do grupo e a gente possa conseguir, de fato, se reunir, beleza? O mais tardar, na próxima semana, a gente tem que começar a pesquisa, senão não dá tempo a gente desenvolver muita coisa. Tem muita coisa para a gente entender, não é só Pythonzinho, Pandazinho, média, tá ligado? Tem os modelos de fato, tem os hiperparâmetros dos modelos, tem overfit, underfit, um monte de coisa para a gente ver aí se acontecer. E eu acho que a gente tem que aproveitar muito esse mês de julho, que é um mês que a gente tem tempo à noite, né?
para conversar, dialogar e experimentar isso aí. Vocês teriam alguma demanda que acham interessante a gente ver semana que vem? Talvez montar um modelinho, fazer alguma coisa, alguma demonstração desse sentido, acho que pode ser legal, né? Pelo menos para a gente ir fazendo isso. Então, eu vou ficar com 2 tarefas aqui de compromisso, tá? Tentar escolher um site aí para a galera se desafiar e tentar coletar dados aí com Web Scraping e montar alguma prática para a gente fazer semana que vem, tá? Aí, semana que vem, a gente vem com 2 telas, uma para a gente ir praticando, outra para a gente ir assistindo aqui o nosso momento. Fechou? Show de bola. Beleza, tá? Não esquecer, Gerson e Cléo já devem estar de passagem comprada aí para o Python Nordeste, Roberto e Fernando estão convidados também, tá? Salvador aí vai rolar em setembro a Python Nordeste, eu estou com uma expectativa muito boa para esse ano. Eu ainda não comprei passagem não, porque eu ainda não estou negociado com a minha digníssima de como que eu vou não. Eu disse a ela que nem que eu vá de ônibus, viajando de madrugada, eu chego em Salvador. Ixi. Tá valendo. Começou a subir, a gente ficou desesperado. Eu tô nessa vibe também, porque na verdade eu tô com a viagem marcada agora para julho, né? E eu comecei a decidir a viagem gastando um pouco além da conta. Então ela tá me segurando assim, mas